Bem, continuando, olha só, esse arquivo aqui, o SPG Player Pool, é responsável aí pelo nascimento do teu personagem, né? Vale lembrar mais uma coisa aqui, não só o nascimento, as configurações do mesmo, como tamanho, posicionamento, rotação, etc. Vale lembrar uma coisa aqui, ó, aqui você sabe a linha que você está, conforme você vai mudando aqui o cursor, ele vai mostrando a linha, a coluna e o caractere que você está, ok? Então olha só, aqui eu estou pegando aqui as propriedades da classe amiga Pool, que é de nascimento, e passando para SPG Player Pool, que é a classe que eu criei, ok? Estou atribuindo aqui, setando na realidade permitindo que as configurações de incidência de luz ambiente coincidam com as faces do meu player, né? Então aqui a partir da primeira instrução, Light Environment, aí através aqui do componente do Dynamic Environment Component const, ou seja, do tipo constante, né? Esse componente eu estou atribuindo ao argumento aqui que está sendo passado pela rotina var, que é um caso aqui o player, que é o pool, né? O nascimento mesmo, tá ok? Taxa de rotação, estou passando como constante, turn rate, ou seja, taxa de rotação aí do tipo constante, tipo float, estou atribuindo também ao meu player, bem como a possibilidade dele pular e ter arma também, ok? Tá podendo tá aí mantendo uma arma também, ok? Bem, aí vem aqui a var anime node aim offset. Aqui nada mais nada menos com relação ao posicionamento do teu player, tá? Uma variável aqui, estou passando aqui, eu estou declarando na realidade apenas, tá? A partir do final da instrução. Não, isso aqui é tipagem, tá? Anime node aim offset, tá? Ou seja, estou declarando aqui que eu vou estar trabalhando com animação, declarando aqui mesmo anime set mesmo, tá? Preparando justamente para receber os valores do anime set lá do Control Browser. Aqui também a mesma coisa, só que em relação ao Scratch Mesh. Ok, aqui são variáveis com relação ao posicionamento da base no próprio eixo da horizontal vertical, estou apenas declarando, tá bom? Horizontal vertical e diagonal. E aqui eu estou aqui nada mais ou menos, ó, simulate event, estou aqui simulando um evento com relação ao que? Um evento de inicialização com relação à rotação do teu personagem com base no próprio eixo, tá ok? Tanto que aqui ele está atribuindo e também a questão do pulo. Então aqui é só uma rotina mesmo que eu estou atribuindo a cópia dos valores com relação à rotação e pulo, tá bom? E aí ele vem aqui com outra rotina de simulação de evento, palavras elevadas que a gente está vendo aqui, para destruir, para justamente não estar ocupando, está sempre atualizando, não está ocupando os valores da variável na memória do computador, né? Aqui super destrói parênteses. O que acontece? Quando você não precisa mais de algo, sempre independente do game, você tem que destruir a memória RAM justamente para não sobrecarregar, ok? E ele faz isso com relação justamente às atualizações de processamento do teu player, tá ok? Após ter nascido. Eu tenho aqui, olha só, post init anime tree. Vale lembrar para vocês que acontece? O teu modelo 3D lá no Control Browser ele é composto aí de um esqueleto, ok? Então ele vem aqui, ó, nessa rotina de simulação de evento, ó, post init anime tree, ele tem um componente Skeleton Mesh Component, né? Tô passando aqui a cópia do teu modelo 3D, tá? Que vai ser responsável aí, justamente que a gente declarou lá em cima, justamente pelo teu Skeleton Mesh. Olha só, esse aqui é o Scale Comp. Esse Scale Comp é uma variável que eu estou passando aqui na prática, nada mais ou menos do que os valores dela, ok? Estou passando como argumento isso, que é do tipo Skeleton Mesh Component. Então estou passando o que? O esqueleto, né? Responsável do teu modelo 3D, fazendo simulação pela árvore, Animatree pela árvore de animação, ok? Esse Animatree é aquele justamente Animatree que é responsável pelo controle e movimentação de personagem, tá ok? Então só para deixar isso bem claro. A gente vai estar vendo isso também. E aqui ele verifica, ó, if scale comp, ou seja, se por acaso o componente do Skeleton Mesh for igual a Mesh, ou seja, se por acaso casar do componente de animação do teu personagem for igual, casar for correto o do teu personagem, ou seja, for exatamente o correto, porque se por exemplo o esqueleto for diferente do que é o teu modelo 3D, aí vai dar conflito. Caso essa condição seja verdadeira, ele vai estar atribuindo nada mais ou menos o anime set ao teu modelo 3D, tá? Através do componente anime set aí offset e associando a variável em node, que também foi declarada lá em cima. Da mesma forma, eu estou fazendo aqui com o Skeleton Mesh também, Gun Record Node, eu sei.
esse aqui mais ou menos vai ser responsável aí justamente para poder estar encontrando, olha só, ó, gun recoil node, né, justamente para poder estar fazendo a movimentação quanto à arma, tá ok? Então aqui na prática eu estou setando o anime set, a sequência de animação do teu personagem, mais o esqueleto do mesmo, tá ok? Na prática é só isso, tá bom? Aqui tem uma rotina de simulação, tá, de rotação, justamente para ele estar atualizando com base na arma. Então, ele está passando dois argumentos, o W, que é de weapon, e Star Fire Lock, que é em relação justamente à posição inicial de tiro, tá, com base do tipo vetor, ou seja, eu sei que é tipo vetor por causa do vector, então com base nos x, y, z. E aqui eu estou declarando justamente, olha só, aqui é justamente uma rotina de posicionamento da arma, né? Aqui estou vendo variáveis tipo vetor, né? Vetor rotate, de rotação com base na tua arma, com base no x, y, z, tanto o posicionamento quanto a rotação. Estou pegando a cópia aqui da tua arma. Na verdade, estou declarando tudo isso como variável local, ou seja, está restrito somente a essa rotina. Então, tanto a parte de Skeleton Component, aí vem a pergunta, poxa vida, minha arma que eu estiver fazendo, ela tem que ter bônus lá no meu software, tem que ter bônus no software sim, tá? Então, independente de ser no modelo 3D convencional ou você está trazendo FBX, tanto que você esteja trazendo em ponto .psk quanto FBX, tem que ter bônus sim, tá? Então aqui na parte que eu estou colocando essas variáveis aqui para que haja entendimento que eu vou estar utilizando a arma com base em localização, rotação, entendeu? E aí pegando justamente aqui, olha só, e tipando inclusive, né, a SPG Weapon, estou aqui tipando como local, né, e aí através do componente Skeleton Mesh Component, estou aqui declarando a variável também, ok? Estou atribuindo aqui o tipo de armamento, né, através da rotina SPG Weapon a rotina SPG Weapon, ok? Se por acaso a arma existe, a SPG Weapon foi diferente de nós, então vou estar atribuindo ao modelo 3D da tua arma através do componente Skeleton Mesh Component a Weapon Skeleton Mesh Component, ok? Então, porque ele vai estar sendo associado. A arma você normalmente exporta separado do modelo 3D, tá? Você acaba linkando através do socket, né? Que inclusive é ensinado no módulo fundamental, que é a técnica de estar linkando arma com modelo 3D, tá bom? Aí verifica aqui se o componente do Skeleton Mesh foi diferente de nada, ou seja, se existisse a arma no caso aí foi pega, tá? E isso sem diferente de nada, ou seja, se foi pegar a arma, se tudo isso ocorreu bem, ele vai estar aqui simplesmente passando 1, 2, 3 argumentos a nível de rotação, localização e manuseio da arma, justamente executando tudo isso, e retorna como socket rotation, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, que socket é a técnica aí de justamente estar linkando qualquer, não só arma, mas qualquer item, acessório ou parte modelo 3D ao teu player, tá bom? Depois desse ajuste de arma, ele vai ter aqui um outro simulador. Essas rotinas de simulação são rotinas na realidade para estar posicionando, tá? Um item, um elemento, no caso um modelo 3D, que seja composto de enemy set, Skeleton Mesh e linkando mesmo em relação ao teu modelo 3D, tá ok? Simulate Event Vector, Get Weapon, Start Trace Location, né? Então simulação de arma com base na localização, ok? Option Weapon, corrente weapon, ou seja, no caso eu posso utilizar uma outra arma que não seja corrente, tá? Dentro do meu inventário posso estar invocando outra arma, mas eu estou aqui no caso escolhendo justamente a arma corrente do meu level, tá ok? Eu estou declarando aqui variáveis exatamente como o simulador anterior, com base no vetor e no caso aqui rotação, e a tipagem de arma e vetor com base nos x, y, z e o Skeleton Mesh Component, né? Ou seja, armamento do mesmo jeito, só que esse aqui no caso é para estar o que? Localização. A anterior foi responsável pela o que? Rotação. Então, esse aqui é rotação e esse com os mesmos dados anterior, só com relação ao que? A localização. Então, eu até ficaria repetitivo eu pegar e dizer o que cada um faz, mas na prática esse simulador aqui foi responsável pela rotação que acabamos de ver, tá ok? Deixar bem claro. E esse aqui pela localização. Aí você fala, por que teve da rotação? Porque é um jogo sai da escolha e a arma fica de lado, eu tenho que posicionar ela lateralmente, tá ok? E esse aqui no caso, foi responsável aqui pela localização, tá ok? Simulate Punct Face Rotation, né? Esse próximo aqui é com relação a mais a menos do que a parte dos eixos
diagonal, né, para girar em relação ao próprio eixo, tá ok? No caso aqui, mais ou menos do que não é nem o armamento, né? Aqui no caso é o teu modelo 3D, o teu player, né? Então ele chega aqui, ó, passando um argumento como sempre que você vê o total time em relação ao tempo de execução, nova rotação do tipo rotation, face rotation, local rotation, face rotation, está declarando aqui tipando como rotação. E aí ele vem, verifica, faz aqui, faz uma validação. Se a nova rotação for diferente de 0, então eu quero que atribua a nova rotação é Desert IO, ou seja, ele está passando apenas uma cópia do valor atual, né? Caso seja diferente de 0, a rotação relacionada ao teu player, ele está só passando aqui uma cópia mesmo da posição atual da tua variável para a variável que ele vai estar tratando, tá ok? E aí verifica o seguinte: por caso se de forma interpolada o valor atual for diferente, o valor que foi copiado foi diferente do valor atual, ele pega aqui simplesmente e atribui mais ou menos do que a possibilidade, né? A possibilidade não, né? Esses argumentos aqui, o current while, desse while, então ele multiplicado por delta time, apenas ele atualiza aqui, através desses parâmetros, o tempo de atualização lateral do teu player para a variável corrente IO. Só isso que ele faz. Então aqui na prática ele está só atualizando o tempo aí do teu personagem está lateralmente, né? Na verdade não é nem lateralmente. IO ele é o seguinte, ele é com base no próprio eixo, rotação horizontal com base no próprio eixo, né? Então não necessariamente seria só por causa de uma questão de side scrolling, tá? Porque o side scrolling em si próprio ele se resolve muito bem, obrigado, com configuração de câmera adequada, tá ok? Mas essas configurações aqui são com base no skelet mágico, a estrutura do teu personagem, tá ok? Fixando mesmo, tá bom? Então é só isso mesmo, tá? E aí se por acaso não for destinado, se existe questão mesmo de nódulos de animação, ele vai estar atualizando também relacionado a vertical com base no próprio eixo, e ele pega e verifica se é maior que 0. Se for maior que 0, ele vai fazer aqui um cálculozinho simples dividindo aqui a visualização por ponto ou seja, você fala, pô, se eu não colocar nada disso no meu jogo, vai funcionar? Vai funcionar. Isso aqui é mais por uma questão de atualizar tempo, para deixar natural a movimentação do personagem, tá? Então é só isso, tá bom? Aqui ele está atualizando os pontos, os nódulos, né, do bônus do esqueleto, tá? Dentro da parte da física, com relação ao eixo, com base no próprio eixo para vertical, tá ok? E aí ele faz o cálculo de uma forma ou de outra, né? Atualizando isso, caso essa condição tenha sido verdadeira, né? Ou seja, com relação a cada ponto, se é maior que 0 ou não. O caso seja verdadeiro, executa um ponto, do contrário, executa outro ponto, ok? Da mesma forma, faz isso também. E aqui é multiplicando e atribuindo, ou seja, aqui é um incrementador multiplicando e atribuindo, também com base no inode.ai, que é aqui um outro ponto também do bônus, ok? Um outro ponto central dele, tá bom? Isso justamente para que você possa estar andando para frente, além de ser visualizado lateralmente, tá bom? E aí ele pega e atualiza os valores com relação à rotação, ok? Agora essa última parte aqui é a que pode-se dizer que em partes é a mais importante, porque sempre que você vê default por partes é como se fosse a rotina main, né? Como se, em C++, como se fosse a rotina principal. Eu chego aqui e removo, tá? O componente sprite, ou seja, qualquer coisa com relação a não utilização de imagens com canal alfa, né? Só essa é apenas uma forma de limpar a memória, tá? Inicialmente, ele começa com uma classe Dynamic Environment Component, né? MyLight Component, ou seja, componente de iluminação dinâmica do teu ambiente, começa a declarar nessa classe, e aí ele começa startando variáveis responsáveis aí pela parte de iluminação e sombra, tá? Apenas parametrizando como true, como verdadeiro, tá bom? Isso aqui equivale a World Info, aquela parte justamente da interface gráfica que você vai parametrizando o teu level, tá ok? Olha só, vale lembrar que assim, aqui ele está setando a parte do Skeleton Mesh componente, ou seja, do componente para o teu esqueleto, está startando a mesma, e tem uma coisa aqui que é legal.
O tamanho do teu personagem você pode aumentar ou diminuir por aqui, tá bom? Que você já deve ter visto talvez no curso de programação. Então aqui você pode aumentar ou diminuir. Os outros parâmetros são parâmetros que já são vistos por nós em programação. Aqui está dizendo se você vai trabalhar como cliente ou servidor, está deixando como true. Se você vai estar emitindo sombra, aí tá o cast shadow. Se você vai estar aí sendo dotado aí teu personagem de massa física, corpórea e rígida, bem como colisão, por isso que está block, read e buddy, tá ok? Aí você tem que deixar como true. Aqui no caso você vai estar renderizando o esqueleto, né, calculando ele mesmo quando ele não estiver renderizado, ou seja, quando o seu personagem estiver morto, por isso está como falso, então você não precisa alterar nada disso, tá? Aqui é com relação aos controles, tá? No caso ele está como true, os controles dos boards deixa como true, bem como de animação deixa como true, tá? Sombra dinâmica deixa como true também. Aqui a configuração com relação à parte de coloração do teu personagem deixa assim também. E os outros itens são aqueles que você já viu no curso de programação. Então a parte de iluminação, sombra, tamanho, que nem aqui que eu acabei de comentar. Permitir o occlusal é ocultar faces que não estejam sendo visíveis para justamente customizar, otimizar o cálculo do processador, tá ok? Tá como false, tá? Porque justamente o jogo é side escuro, então não tem necessidade, mas se quiser habilitar, não tem problema algum não. A questão de motion blur é justamente o que acontece. Tem uma técnica que as editors utilizam para poder suavizar o número de, para poder deixar a animação mais natural, e para poder jogar uma técnica de blur, de desfoque entre um frame e outro, para justamente poder suavizar a animação, para que ela não fique meio truculenta, para que ela fique mais interessante, fique mais elegante, enfim, mais bonita, né? Aí isso ajuda a melhorar bastante os gráficos. Essa técnica é utilizada praticamente por quase todos os estúdios e produtores do mundo inteiro. Mas Skeleton Mesh Component tem que deixar, né? A componente de Skeleton Mesh, a Mesh, que no caso é o seu personagem, o teu play, mas Skeleton Mesh Component estou adicionando um componente, ok? E aqui eu estou apenas atribuindo a classe como inventário de armas no caso. O teu pulo, o teu salto, a tua altura vai depender do valor que você colocar aqui também, bem como se o seu personagem vai poder se agachar ou não, vai depender se aqui está como true, no caso pode, se tivesse como falso não poderia, tá bom? E aqui no caso pick up inventory, ou seja, você poder ter um inventário e poder pegar itens, está também como true, tá ok? E aí na próxima aula a gente vai estar vendo aqui esse código que é justamente com relação a tua arma, teu armamento. Você vê que praticamente a mesma estrutura que eu tenho para o player, eu vou ter para a arma, para o armamento, com algumas mudanças, né? Com algumas sutis mudanças que a gente vai estar abordando aí na próxima aula, tá ok? Dúvida é só entrar em contato comigo.